ainda que sempre estamos aqui, ou temos meditado uma palavra, mas nós sabemos que a terça-feira é um culto que o nosso pastor, ele tem essa primazia de ministrar a todos nós. Mas por alguma eventualidade, ele não pôde estar conosco nesta noite. E foi ofertada a mim essa oportunidade de trazer uma palavra aos irmãos. E eu digo sempre, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao Senhor Jesus. Como é um culto de ensino, como todo ele é, eu quero meditar com os irmãos nesta noite no livro do profeta Ageu. Não é? Pouco pregado, pouco ensinado, mas um culto de doutrina é para que nós possamos estar aprendendo mais da palavra de Deus para a nossa edificação. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Esperar alguns irmãos ainda procurando encontrar. Nós vamos meditar com muita calma, irmãos, até porque não é um livro tão conhecido, talvez um versículo sim, mas o livro e a história nem tanto. Livro do profeta Ageu, quase do final do Antigo Testamento. Encontrou Mateus, aí você volta Malaquias, volta Zacarias. Obrigado, irmão. E aí encontra o profeta Ageu. Quantos encontraram, diga amém. Pronto. Vamos ler aqui a partir do capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo,
e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Amém? Uma leitura extensiva, irmãos, mas que nos serve de base para entender o texto e o contexto. Eu sei que a igreja é sábia. Eu sei que a igreja conhece algumas passagens, e essa passagem do livro de Ageu, ela é conhecida, mas ela é pouco explorada. Faz muito tempo que eu ouvi falar sobre o profeta Ageu. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, e ainda sou, o versículo conhecido que era muito citado nas igrejas era o capítulo 2 e o versículo 8, que diz, o 7, que diz assim: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então, quando nós aceitamos a Jesus, não é? Era muito comentado esse versículo. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Isso sempre chamou a atenção do ouvinte, né? Daquele que ama a palavra de Deus, daquele que está atento à voz do Senhor. Mas nós precisamos entender qual é o contexto em que o profeta Ageu foi chamado para falar essa mensagem poderosa no capítulo 1. É quase que um trabalho de escola falar sobre o livro do profeta Ageu. Ageu é um dos escritores da Bíblia que escreve depois do cativeiro babilônico. Eu quero dizer para os irmãos que o cativeiro babilônico, quando acaba, aí vai aparecer a história de Esté, vai aparecer a história de Esdras, a história de Neemias, vai aparecer Ageu, vai aparecer Zacarias e vai aparecer Malaquias. São livros escritos depois do cativeiro babilônico. E a mensagem que o profeta Ageu nos traz é uma mensagem forte, porque quando o Império Babilônico perde para o reino dos medos e dos persas, o rei Ciro libera os judeus para voltar para casa. Na escola dominical já falamos sobre isso, que é no tempo de Esté. E quando muitos judeus voltam para casa, os irmãos sabem que Jerusalém está destruída. Os irmãos sabem que naquela época em que os medos e persas derrotam
o Império Babilônico, a Jerusalém está destruída. E eles voltam para casa para recomeçar uma vida, para recomeçar uma nação, para recomeçar do zero. Por quê? Israel, não é? O povo judeu tinha sido derrotado durante muitos anos e já tinha passado 70 anos em cativeiro. E pela misericórdia de Deus, com a bênção de Deus, eles recebem autorização para voltar para casa pelo rei Ciro. E quando eles voltam para casa, eles voltam com muita alegria. Até pode ser citado o Salmo 126, que ele diz assim: estávamos como os que sonham. Estão voltando para casa. E tem aquele cântico, né, que diz assim: sim, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estamos alegres. E eles voltam alegres. Eles voltam vibrantes para casa. Só que eles têm que começar do zero. E começar do zero, irmãos, requer esforço, requer força, requer lágrimas, requer trabalho, requer suor. Então, começar tudo de novo não é fácil para ninguém. Começar do zero não é fácil para ninguém. Só que do começar do zero, existe uma questão. É fazer o que eu quero para mim ou fazer também a vontade de Deus? Nós temos que ter consciência que a obra do Senhor não pode ser feita fraudulosamente. Ou numa linguagem que nós ouvimos antigamente, a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Então, quando esses irmãos voltam para Jerusalém, eles voltam querendo edificar a sua própria casa, pensando somente em si e esquecem da casa do Senhor. Esquecem de também alimentar a sua própria alma. Esquecem de que há um Deus dos céus que deu livramento e condições para eles voltarem para a sua casa. E o que nós aprendemos é que a palavra gratidão aqui, ela não está sendo colocada em prática na vida daqueles que voltaram para Jerusalém. E nós devemos ser gratos a Deus por tudo quanto Deus tem feito. Devemos ser gratos a Deus até pelas dificuldades da vida, porque isso nos faz ficar mais perto dele. Nos faz buscar mais a Deus quando as coisas estão ficando difíceis. E eu sou assim intrigado com uma passagem, né? No bom sentido, que é na questão da lei da semeadura. A Bíblia diz que eis que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu na beira do caminho. Outra parte caiu sobre os pedregais. Outra parte caiu sobre os espinhos. E a outra parte caiu em boa terra. Aquela que caiu à beira do caminho representa uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, mas não teve profundidade. O diabo veio e arrebatou. E aquela pessoa se desviou. Aquela que caiu sobre os pedregais, a pessoa ouviu, se alegrou, mas por causa das dificuldades da vida, acabou se afastando. E aquela que caiu sobre os espinhos, irmãos, é aqui onde eu fico intrigado. Porque aquela que caiu sobre os espinhos, a Bíblia diz, Jesus é quem explica, os prazeres e os deleites desta vida sufocaram a palavra e essa pessoa se afastou de Jesus. Isso se chama ingratidão. E eu sempre digo, por onde eu passo, muitas vezes, eu digo para alguém assim, olha, Deus sabe a quem dá. Ah, eu não sei porque eu sofro tanto. Eu não sei porque Deus não me abençoa. Eu não sei porque isso e aquilo, porque Deus sabe que se lhe der, você vai embora. Se Deus abrir as portas e te abençoar sobremaneira, você não pisa mais aqui.
E nós devemos ser gratos a Deus em tudo. A nossa irmã Ana Lúcia diz assim: te agradeço eu pelo vestir, pelo calçado, pela roupa, pela alimentação. Não é assim? Toda vez que ela vem aqui, ela agradece a Deus nos mínimos detalhes. Não somente nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas também. Porque tudo é Deus quem nos dá. Então, quando o povo volta aqui, irmãos, para Jerusalém, eles voltam pensando em si mesmo. E edificam a casa para si. A Bíblia diz que eles edificam e as suas casas estão estucadas, bonitas, rebocadas, pintadas, aparelhadas. Está a coisa mais linda a sua casa, mas a casa de Deus está vazia. O templo está vazio. E eu quero fazer uma reflexão trazendo a realidade que nós somos templos de Deus. Templos do Espírito Santo. E o que eu tenho feito para edificar este templo? Para que o Espírito Santo habite dentro de mim. Parece ser uma palavra dura, mas é uma palavra que nos alerta e nos chama a atenção para saber o que é que eu estou fazendo da minha vida para agradar o Espírito de Deus que habita em mim. Isso é tão sério, irmãos, que quando Sansão pecou, e pecou sucessivamente, na última oportunidade, a Bíblia diz que quando ele disse: eu vou me levantar novamente e vou derrubar ou derrotar os filisteus. A Bíblia diz, um dos versículos mais tristes, diz assim: ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Você já imaginou isso? Você pensa que tem e não tem mais. Pensa que é e não é mais. Pensa que é cheio e é vazio. É como sepulcros rachados que não retém mais a água. Então a Bíblia nos alerta a respeito desse povo que volta para casa, cuida de tudo de si, mas esquece de cuidar da casa de Deus. Aí o Senhor manda um duro recado, chama o profeta Ageu. O nome Ageu, tudo indica que significa: o Senhor é festa. O Senhor é festividade. O Senhor é alegria. Por quê? Porque tudo indica que ele nasceu em tempo de festa. Então o Senhor o levanta também para fazer uma festa. E é chamar o povo de volta para a casa do Senhor. Porque o povo estava em Jerusalém, mas não estava indo para a casa do Senhor. Não estava preocupado com a casa do Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso. Muitas vezes nós estamos escolhendo o culto para vir à igreja. Eu vou na terça, não vou na quinta. Eu vou na quinta, não vou no domingo. Eu vou no domingo e não vou na terça. Mas o salmista disse, como eu citei aqui, domingo. O salmista disse: mais vale um dia em teus átrios do que em outras partes 1000. Mas vale estar aqui na presença de Deus, procurando se alimentar da palavra dele, do que estar em casa, do que estar folgado em casa. Então nós precisamos aproveitar cada oportunidade, irmãos, para estarmos aqui na casa do Senhor, nos alimentando. Você vai ter assunto durante a semana para falar do culto, para falar bem do culto, falar do louvor que poderia ter sido melhor até se você estivesse cantando também, pregando também. Então o profeta Ageu se levanta, ou é levantado por Deus, para anunciar que o povo precisa voltar para a casa do Senhor. E ele dá a missão a duas pessoas: a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e também a Josué, filho de Josadaque. Veja que coisa interessante, irmãos. A partir do versículo 5,
a Bíblia diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos, porque o povo estava fora do caminho. O povo estava indo para qualquer lugar, mas não estava indo para a igreja. Eu vou trabalhar, eu vou para a festa, eu vou para ali, eu vou para aqui, e não estavam indo para a igreja. Não estavam indo para o templo. E porventura não tem isso nesses dias? As pessoas escolhem qualquer lugar. Estou cansado, não vou hoje, mas quando diz assim, é uma festa, é um passeio, é isso e aquilo, está todo mundo presente. Mas quando é para a igreja, estou cansado, não vou hoje, trabalhei muito, mas quando é uma festividade, meu irmão, o povo vai. Não tem cansaço nas pernas nem na mente. Vai embora. Aí veja o que diz. Versículo 6. Semeais muito e recolheis? Olhe, quando nós não fazemos a vontade de Deus, não tem trabalho, nem hora de trabalho que você faça, que faça o dinheiro render. Não tem. Quando você se dedica mais às coisas do mundo do que para as coisas de Deus, você trabalha 30 horas. Um dia tem quantas horas um dia? Tem 24 horas, não é? Você trabalha 30 e o dinheiro não chega. Um dia tem 24 horas, você trabalha 30 e o dinheiro não rende. Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Agora veja o que ele diz. Comeis, mas não vos fartais. Tipo, eu vou comer e não passa fome. É igual quando está nas férias, né? Os meninos estão de férias, come tudo. Você compra para o mês, ele come uma semana. Aí fica mais 3 semanas aí para... E agora, papai, cadê o biscoito? Espera aí, tem que comprar. Você faz para o mês, ele come antes, acaba logo. Não tem comida que dê, a fome é sobremaneira. Tem mais, vestivos, mas ninguém se aquece. A roupa não dá, irmão. Não gostei dessa roupa, compra a roupa, muda de roupa e nada lhe agrada. Nada é suficiente. Mas quem tem Jesus, com Jesus é suficiente. Jesus, muito obrigado pela roupa, pelo calçado, pelo pão de cada dia. Com Jesus é suficiente. Tendo a garantia do café da manhã, nos provérbios, o profeta Agur chega a dizer assim: afasta de mim a falsidade e baixa a porção de cada dia. Jesus, eu só quero isso. Olha, afaste de mim os falsos, a falsidade, não me dê riqueza para que eu não engrandeça, nem pobreza para que falte. Agora me dê somente o pão de cada dia. Eu fico suficiente com a tua presença. Quem diz é o homem do provérbio. Ele diz assim: olhe, Senhor, não me dê riqueza para que eu não fique assim soberbo, nem pobreza para que eu não sinta falta, mas afaste de mim a falsidade e me dê a porção de cada dia. Jesus ensina na sua oração: o pão nosso de cada dia nos dai, é o de cada dia. Até isso, Jesus cuida de nós, irmãos. Lembre que no deserto, o Senhor proveu o maná, foi ou não foi? E ele disse assim: olha, todo dia você vai lá e pega um maná, a quantidade certa para você e sua casa. Foi assim ou não foi? Não pegue a mais, porque se você pegar a mais, no outro dia vai amanhecer podre. Sabe o que isso inspira? Confiança em Deus, que amanhã não vai faltar. Eu acho que eu vou pegar mais, sabe? Eu vou pegar mais, pode ser que Deus falhe. Deus não falha. Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele falou, é garantido. Pegue a porção de hoje, que amanhã quem vai prover sou eu.
Ponto final. Mas aqui o povo estava mais preocupado consigo do que com a casa de Deus, irmãos. Vamos mais adiante. Ele dizia: o que recebe salário? Recebe salário no saquetel furado. Alguém já teve essa impressão na vida? Recebeu um salário é quando começou a pagar. Aí pagou água, pagou a luz, pagou a internet, pagou o gás, pagou o cartão. Aí vai quando chegar assim e diz: oxente, eu não acredito não, já acabou o dinheiro e ainda tem 2 papéis aqui, não acredito não. Sabe por quê, irmão? Porque acontece quando nós não confiamos em Deus. Quando nós não confiamos em Deus, a gente vai fazer tantos planos e vai ficar faltando. Porque você começa a colocar a confiança nas suas próprias forças e esquece no Deus que provê todas as coisas. Nós temos que ter consciência de que quem provê e quem cuida da nossa casa é Deus. Quem nunca ouviu um testemunho assim que a pessoa não tem nada, não tem nada, e diz: Senhor, eu não tenho nada para comer, mas o senhor sabe que eu gosto de uma galinha assim, né, bem preparada, um guisado. Aí, tempo depois, chega: irmão, pois não, pode ter essa galinha aqui que mamãe fez, mas o pessoal lá não gostou não. O senhor quer? Meu filho, era tudo que eu queria. Parece porque Deus ouve até a oração e manda chegar na sua casa. Tem vários testemunhos assim, irmãos, e a gente não precisa se demorar, porque as irmãs e os irmãos conhecem disso. Então aqui ele diz assim: e o que recebe salário, recebe um salário no saquetel furado. Você trabalha, faz plano: vou viajar, vou comprar roupa, vou pagar isso, vou investir aqui, eu vou deixar no banco. Não dá no banco, o banco vem como dinheiro. Não dá. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Mais uma vez Deus diz assim: volte para o caminho certo. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ele está dizendo: olha, vocês podem trabalhar, fazer tudo, vai ficar faltando. Agora faça uma coisa: vão pegar as madeiras, vamos voltar para casa e edificar o templo que está vazio. E eu vou me agradar de vocês. Já parou para pensar nisso? Ciclo de oração que nós não temos vindo, ou mocidade, ou ciclo da oração na quarta-feira, ou seja, um trabalho que é necessário você estar e você decide não vir. Eu também apanho, irmão, dessa palavra aqui, viu? A faca que corta para lá também corta para cá. A palavra, ninguém está acima da palavra, todo mundo está debaixo da palavra. Até quem prega também apanha aqui, no bom sentido, porque nós precisamos aprender. Isso aqui é vacina para mim e também para você que está aí do outro lado. Aí ele diz assim: trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Mas o povo continua olhando para onde? Versículo 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste. Você faz planos e planos e planos, mas eu quero dizer para você: sem Deus não dá. Em João capítulo 15 diz assim: sem mim nada podeis. Você vai fazer muitos planos, mas quando você não coloca Deus nos seus planos, eles não vingam, eles não acontecem, eles não logram êxito. Por isso que nós precisamos colocar primeiro Jesus nos nossos planos. Falar com Jesus, saber se aquilo que nós estamos planejando está de acordo com a vontade dele. Como o irmão pregou aqui, estava na Bíblia, ainda está: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós fazemos a vontade dele e ele se agrada de nós, pode ficar tranquilo,
portas serão abertas, a provisão vai chegar na sua casa, a doença não chegará à tua tenda. Deus é um Deus de provisão, é um Deus que cuida. Quando nós colocamos o reino dos céus em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver o extraordinário de Deus acontecer. Aí ele diz assim, olha só. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Você já imaginou? Não é o inimigo, não. Não é o inimigo. Já parou para prestar atenção nisso? Não é o inimigo que vai soprar. É Deus que sopra. Você faz vários planos, mas quando você não coloca Deus nos seus planos, Ele mesmo sopra aquele que você preparou para você. Ele diz, é assim que você quer fazer, é do seu jeito que você quer fazer, eu não vou deixar acontecer. Se Deus quiser usar o diabo, Ele usa. Se Ele quiser usar, Ele usa. Aí você vai colocar a culpa do diabo. Mas aqui é Deus que está dizendo assim, eu mesmo vou soprar, você vai querer guardar e eu mesmo vou soprar, porque isso não me agrada. E quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, Ele mesmo chega para limpar. É Ele mesmo que sai limpando, porque aquilo que não agrada a Deus, Ele vai tirar do lugar. Ele vai soprar, só para fazer você voltar para os pés dEle. Ele diz assim, e esse pouco, quando trouxeste, versículo 9, para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta. Todo mundo sabe aqui, irmão, quando, olhe, o crente que se diz crente, ele diz assim, não, eu não vou hoje não. Não, vou depois. Faço depois. Não gosto. Vai deixando para depois. Aí ele vai fazer os planos dele. Os planos bonitinhos. Aí o Senhor arrocha. Aí ele diz assim. Aí começa a vir para o ciclo de oração. Ele vem logo. Ele diz, opa, você olha, a irmã nunca mais veio, apareceu. O irmão apareceu, não acredito. Aí já chega aqui dizendo, não é proibido não, viu, irmão, chegar aqui não, o ciclo de oração é socorro. Ciclo de oração é socorro para cada um de nós. Mas tem gente que só chega aqui quando o negócio aperta. Aí quando o negócio aperta, a pessoa diz, eu sei, irmão, porque eu estou passando isso. É o que foi? Né? A gente pergunta, o que é? É porque eu estou desobediente a Deus, né? Eu nunca mais eu vim, aí Deus sabe onde apertar. Deus começa a arrochar e você diz, eu vou voltar para os caminhos ligeiros antes que Ele me mate. Antes que o negócio piore, eu quero voltar logo, Jesus. Chegue, eu já estou aqui. Cheguei, Jesus, cheguei. A benção, Pai. Cheguei. Pronto. Assim, meu filho, eu estava esperando você fazer a tempo. Eu pensei que eu ia apertar mais um pouquinho você, para você chegar. Porque Deus é assim. Deus começa a apertar a gente assim, para saber até onde você vai aguentar, até quando, hein? Diga até quando você vai aguentar, até quando, como o irmão Jonas pregou aqui, eu até parabenizei ele, foi uma mensagem poderosa, até quando você vai recalcitrar contra os meus aguilhões? Diga aí, até quando? Gente, não estou aguentando mais não, eu vou voltar. Aí você volta com pressa, porque não aguenta mais o arroxo de Jeová na sua vida não. É melhor fazer logo a vontade dEle, do que sofrer. Nós, assim, no meio pentecostais, temos uma linguagem assim, vim pelo amor. É melhor vir pelo amor do que vir pela dor. É ou não é, irmão? Porque quando vem pela dor é uma doença, é uma perda terrível, é algo irrecuperável, deixa você com sequelas. Sabe o que é isso, irmão? Foi porque eu fui desobediente a Deus. Lá em Santa Rita, trabalhei há muito tempo atrás, aí tinha um irmão que ele pregava com muita violência, assim, com muita ousadia. Aí ele olhou para mim assim e disse, irmão, sabe o que foi isso no meu nariz? Eu digo, o que foi, irmão? Ele disse, é porque eu fui desobediente a Deus. E assim como está escrito na palavra, eu voltei como num anzol.
E ele disse, foi no anzol mesmo, estava na pescaria, o anzol pegou mesmo no nariz dele assim, ó, que rasgou. Só saiu no hospital. Ele foi literal, ele disse, olha, do jeito que Deus falou, que eu ia voltar no anzol, eu voltei. Estava numa pescaria, o irmão lançou assim, ó, o anzol foi mesmo no nariz, que rasgou logo, puxando. Aí ele disse, irmão, deixa desse dia, eu voltei. Eu voltei, não aguentei não. Porque do jeito que a profecia tinha saído. Porque ele disse assim, ele disse, olha irmão, eu estava na desobediência, Deus usou uma profeta e disse, olha, eu vou fazer você voltar no anzol. Eu acho que ele duvidou. Aí no dia da pescaria o anzol foi mesmo no nariz. Tum! A marca, estava lá a marca. Ele disse, olha irmão, aí por onde ele passava ele dizia assim, olha, tá vendo isso aqui? Foi o anzol de Jeová. Ele diz assim. Literal, literal. Então não é melhor a gente fazer a vontade dele? É melhor. Porque se você fizer as coisas sem estar na vontade dele, vai faltar dinheiro, vai faltar comida, vai faltar alegria, vai faltar calor, vai faltar consolo, vai faltar tanta coisa. Mas quando nós estamos na presença dele, é como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. Nada vai faltar. Porque é Ele quem vai nos guiar aos pastos verdejantes. É Ele que vai nos guiar às águas tranquilas. É Ele que vai nos consolar. É Ele que vai nos tirar também do vale da sombra da morte. É Ele, irmãos. No Salmo 23, tudo é Ele. É Ele quem não falta, é Ele quem nos guia, é Ele que nos justifica, é Ele que nos guarda, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos honra, é tudo dele. Aí eu posso viver uma vida de que eu vou fugir da presença de Deus? O salmista diz, para onde fugirei da tua presença? Se eu subir, tu estás. Se eu descer, o Senhor também está. Eu vou para onde? Não fuja da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus. Faça a vontade de Deus. Aí o profeta Ageu começa a arrochar mais um pouquinho, não é? Dizendo assim: disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. Venha para a igreja, irmão. Venha para a igreja. Cansado ou não cansado, venha para a igreja. E cada um de vós corre a sua própria casa. Versículo 11. E fiz vir a seca sobre a terra. Foi o diabo que fez vir a seca? Foi não. Foi Deus que fechou os céus. Deus, o irmão Araújo, antes de me dar a oportunidade aqui, ele disse assim, Deus abre o mar para você passar, mas também ele fecha, viu? Ele também fecha. Viu, irmão Araújo? Eu não estou lhe corrigindo, não. Pelo amor de Deus. Sabe que eu lhe amo. Do mesmo jeito que Deus abre o mar para você passar a pé enxuto, é o mesmo Deus que fecha o mar para você também não passar. O Deus que manda a chuva de cima para baixo é o mesmo Deus que fecha o céu e não vem chuva. E você fica se perguntando, por quê? Eu não sei por que isso na minha vida. Você sabe, porque você está em desobediência à palavra de Deus. Agora entre na obediência à palavra de Deus e você vai ver os céus abertos para você. Existe uma linguagem na Bíblia que diz assim, os céus de bronze. Já ouviram falar nisso? Os céus estão de bronze. Parece que os céus estão de bronze. Sabe o que é isso? O céu fechado. Não vem nada. Você ora, parece que Deus não está ouvindo. Você ora, a resposta de Deus não vem. Você ora e nada acontece. Aí alguém tem a expressão, os céus estão de bronze. Não passa nada. Mas quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos, ainda que o diabo fique na frente, a gente vai passar por cima. Porque quem vai abrir caminho é Deus. Quem vai te guiar é Deus. Quem vai te abençoar é Deus. É Deus que abre caminhos. Lembre que lá atrás, quando Deus disse assim, Moisés, eu vou enviar um anjo, vice? Eu vou enviar o anjo.
Mas veja que sabedoria de Moisés. Veja que sabedoria de Moisés. Os irmãos vão me entender. Deus disse: Moisés, você vai guiar esse povo. E eu vou enviar um anjo. O anjo vai na tua frente com a espada, viu? Era para se alegrar, era ou não era? Meu Deus, um anjo com a espada. Agora tinha uma recomendação. A recomendação disse: olha, agora tu tem que andar no caminho. Porque se tu pisar o pé na direita ou na esquerda, o anjo vai passar a espada. Aí, mas disse: eu vou nada. Se o senhor não for com a gente, eu não vou não. Porque o anjo, olha, o anjo, teologicamente falando, me permita falar assim, ele só obedece ordens. A ordem que Deus deu ao anjo era assim: olha, anjo, olhe para mim, anjo. Aí o anjo olhava, aí dizia assim: ei, se alguém aí botar o pé para a direita ou para a esquerda, o senhor pode passar a espada. Aí o anjo: sim, senhor, está o homem aqui para obedecer. Aí Moisés, sabendo dessa recomendação, disse assim: Senhor, o senhor não leva a mal não. Sim, Moisés, o que foi? É porque se o senhor não for com a gente não sobe não. Moisés conhecia o povo, irmão, sabia que o povo era desobediente. Ia morrer muita gente na desobediência. Aí Moisés disse assim: se o senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque Moisés sabe e sabia da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Quando Moisés pediu para ver a Deus: ei, Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor. Qualquer dia eu quero pregar isso aqui. Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus disse: Moisés, olha, ninguém pode ver a minha glória e sobreviver, Moisés. O que, Senhor? E agora? Como é que eu posso ver o Senhor? Vamos fazer assim, Moisés. Eu vou te colocar na fenda da rocha. E quando eu estiver passando, eu vou pôr a minha mão. E quando eu passar, eu vou tirar a mão e tu vai me ver pelas costas. Porque ninguém pode ver a minha glória, Moisés, e sobreviver. Sabe o que é isso? É misericórdia de Deus. Agora o anjo não teria misericórdia não, viu, irmão? O anjo ia passar a espada. Então devemos ter cuidado com os anjos aí, que a gente vê, o pessoal fala, mas é saber que a presença de Deus é melhor. A bondade de Deus é maior. As bênçãos que Deus tem para nós é muito maior quando nós estamos obedientes à sua palavra. Aí, para encerrar essa primeira parte, versículo 11. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz. Quer dizer, tudo que eles fossem fazer pela terra, na agricultura, nada ia dar certo. Por quê, irmão? Porque estavam em desobediência à palavra de Deus. Porque não estavam valorizando a casa de Deus. Preferia qualquer outra coisa, menos vir ao templo. Já imaginou quando Deus fecha? Temos uma linguagem assim: quando Deus fecha, ninguém. E quando Ele abre, ninguém. Mas aqui quem estava fechando era Ele. Quem é que ia abrir? Ninguém ia abrir não, irmão. Ainda que minasse, cavasse, minasse água, era água salobra, era com sal. Qual era a planta que ia vingar nisso aí? Nada, nenhuma, ia dar zero isso aqui. Vamos lá. Ele diz: como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Não tinha trabalho que você fizesse que desse lucro. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então, olha só, e temeu o povo diante do... Eu quero ver quem é que resiste a uma ameaça dessa daqui. Meu irmão, quando Deus falava, lembre-se que até quando vinha um profeta na casa de alguém, na Bíblia Sagrada, a preocupação era assim. A primeira pergunta, lembre-se que Jessé perguntou assim para Samuel: é de paz a tua vinda? Porque sabia que quando o profeta chegava na casa do homem,
ou de uma mulher, o recado de Deus ou era bênção ou era maldição. É de paz a tua vinda? Aí o profeta disse, sim, é de paz. Aí o coração de Jessé chega, graças a Deus. Agora lembre-se que também Isaías chegou na casa do rei Ezequias, não é? Ezequias. Aí quando a Bíblia não relata que Ezequias perguntou, mas se ele tivesse perguntado, é de paz a tua vinda? Aí Isaías ia dizer assim, rapaz, não é coisa boa não. Não é coisa boa não. O que foi, Isaías? Deus disse, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Já imaginou o trabalho do profeta? Em falar a verdade diante de reis, diante de grandes e pequenos, não tinha papa na língua. Era para dizer a verdade. Doa quem doer. Então, o profeta aqui trouxe uma dura mensagem de Deus ao povo. E a Bíblia diz, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Glória a Jesus. Você vai entender, eu vou repetir. Quando o povo temeu, escutou a mensagem e temeu, colocou no seu coração o temor, aí Deus usou o profeta Ageu e disse assim, eu sou convosco, diz o Senhor. Sabe o que é isso? É o efeito da palavra entrando no coração do povo. Quem gera avivamento, irmãos, é a palavra. É o Espírito Santo que vai gerando em nós pelo poder da palavra. E quando o povo ouviu aquela dura mensagem de Ageu, o povo caiu em si, temeu a Deus. Aí Deus disse assim, Ageu, diga lá, e eu serei com eles. Porque eles colocaram no coração deles assim, é verdade, a gente está dando muita atenção às coisas daqui e estamos esquecendo das coisas de lá. Não é verdade, irmãos? É duro isso, não é? Mas muitas vezes a gente planeja tanta coisa para a nossa vida, para a nossa família, e esquecemos das coisas de Deus. Mas aqui, ó, quando eles temeram o Senhor, versículo 14, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Deus vai te levantar também para fazer coisas grandes. Deus vai te levantar também para fazer coisas grandes. Você é um instrumento de Deus dentro da tua casa, dentro do teu lar. Às vezes você diz assim, eu sozinho vou fazer alguma coisa? Vai. Você sozinho pode ser instrumento de Deus dentro do teu lar. Para dar vida, para gerar vidas, para ser mensageiro de Deus dentro da tua casa, dentro da tua família. Você é um instrumento de Deus. É Deus quem vai te fortalecer e vai colocar as palavras certas na tua boca para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Lembre que Moisés disse assim, eu não sei nem falar. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés, quem fez o homem? Você às vezes se sente tão pequeno, tão fraquinho, mas quem foi que te fez? Quem foi que te chamou? Quem foi que te capacitou? Quem foi que colocou? Quem foi que te deu ordem para fazer? Aquele que te chamou é quem te capacita para fazer. É. Ele que te chamou é quem vai te capacitar para fazer aquilo que ele tem determinado para você fazer. 2 minutos para encerrar. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Olha, foi levantado Zorobabel, foi levantado Josué, o sumo sacerdote, e não somente os dois. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não se faz sozinho. Ah, se eu não for para a escola dominical, não vai ter escola dominical. Vai não, meu amor, vai ter. Tem irmão Roberto Santos, tem irmão Pedro Jackson, tem irmão Sérgio, tem irmão Jefferson, tem. Aí quer dizer que se eu disser assim, ô Eliane, eu não vou não para a escola dominical, não estou gostando. Eu acho que a escola dominical vai se acabar se eu não for. Vai não, deixa ser besta, irmão Wellington.
A igreja já existia, antes de você nascer, a igreja já existia. A obra já acontecia sem ter a sua presença. Porque o que vale mais aqui é a presença de Deus. É Ele que capacita o homem. É Ele que capacita a mulher. Você que está à frente do trabalho, é Deus quem te capacita. É Deus que te dá condições, capacidade para você fazer a obra que Ele tem para você fazer. Aí Zorobabel, Josué e todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do mês, do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Veja que coisa. O pastor sozinho faz a igreja? Não. Irmão Roberto Santos, escola dominical, faz sozinho? Faz não. A irmã Eliene e a irmã Galega sozinha faz a oração das irmãs? Faz não. Porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Com vários membros. E se nós não estivermos em união, como Deus pode operar? Agora aqui foi Zorobabel, Josué e todo o povo se reuniram para vir à casa do Senhor. Edificar a casa do Senhor, glorificarem ao Senhor. Aí Deus levanta novamente Ageu para dizer assim, no versículo 7, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Você crê nessa palavra? A glória desta última casa será maior que a da primeira. Se você achava que a primeira era gloriosa, muito maior será a segunda. Se você pensa que acabou, Deus é capaz de fazer tudo novo de novo na tua vida. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.